Andar com Deus. Eu na sexta-feira falei sobre andar com Deus e hoje vamos abrir em Êxodo 3, 6, vamos falar sobre andar com Deus 2. É bom nós conhecermos, através da palavra de Deus, conhecermos como é que homens andaram com Deus. Eu tenho-vos dito que aceitar Jesus é o começo. O começo de uma vida de andar com Deus. Aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Aceitar o que Ele fez na cruz como sendo em nosso lugar. Começa uma caminhada de andar com Deus. E nessa caminhada de andar com Deus, nós vamos conhecendo Deus, mas Deus também vai conhecendo as nossas reações. Aquilo que, embora Ele sabe o nosso ser e conhece o nosso ser, mas quer ver o que é que nós fazemos. Neste andar com Deus, eu trago-vos em Êxodo 3, 6, o que é que está a acontecer aqui. Moisés aparece, ele está no monte e ele chega a um sítio onde está uma sarça a arder e Deus fala com ele. E eu quero que vocês vejam a resposta de Deus, ou o que Deus disse para Moisés. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. É impressionante. Em várias partes da Bíblia, inclusive nós, pelo hábito que nós temos, até nós orarmos, dizemos muitas vezes porque o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Mas para ele se tornar o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, alguma coisa aconteceu. O seu Deus só se torna seu Deus realmente quando você começa a obedecer a Ele, quando você começa a andar com Ele, quando você se faz um esforço. Não é só por causa de você aceitar Jesus. O aceitar Jesus é o princípio de um relacionamento com Deus. Mas agora é uma vivência com Deus. Ainda hoje Deus me mostrava a mim para eu contar parte das minhas experiências com Deus, para levar as pessoas a ter as mesmas experiências com Deus. E Deus me fez lembrar a história de Abraão. E agora nós vamos abrir em Gênesis, logo no princípio da Bíblia, Gênesis, e vamos a Gênesis 12. Gênesis 12, 1. É impressionante que Deus conhece os nossos corações, sabe quem nós somos, como somos. Não importa o que nós tentamos mostrar aos outros, porque eu sou-lhes sincero, isso pouco vale. Interessa o que nós somos. Se você realmente se vê a si próprio e vê, não, mas eu fiz isto de bem, fiz isto, aquilo de bem, tudo bem. Eu não estou a dizer que o que você tenha feito na vida não tenha feito bem a este, aquele ou aquela pessoa, indiscutível. Mas você tem que entender uma coisa. Todos nós erramos. Todos nós fizemos pecados e afastámos de Deus. Mas Deus, riquíssimo em misericórdia, nos chamou para Ele. Riquíssimo em amor por nós. Nos deu, através do seu Filho Jesus, a oportunidade de estar perto de Deus. Mas agora há um trabalho a ser feito por nós para andar com Deus. Muitas das vezes você tem que entender que o relacionamento que nós vamos tendo com Deus, à medida que as circunstâncias da vida vão aparecendo, Deus nos vai mostrando como vencer as circunstâncias, mas também nós estamos a aprender a andar com Deus. Eu já contei várias vezes, mas
há circunstâncias que Deus permite na nossa vida para ver qual a nossa reação e para ver se nós obedecemos ao que Ele diz. Não é por acaso que Deus diz para nós perdoar os nossos inimigos, perdoar aqueles que nos fizeram mal. E para nós, muitas das vezes, isso é algo que é algo difícil. Mas você tem que entender que Deus sabe o que é que está a fazer. Lembro-me de uma vez, eu descobri que alguém me andava a roubar, já falei sobre isto, de alguém me andava a roubar, eu tive provas nas minhas mãos, consegui utilizar essas provas para meu benefício, para provar que andavam-me a tirar coisas, e Deus me disse para mandar as provas fora. E eu, então, mas eu tive tanto tempo para conseguir obter estas provas e agora tu queres que eu mande fora tudo? Sim. E depois as circunstâncias todas, logo a seguir, levaram-me a que eu trabalhasse para essa pessoa de borla, sem receber nada. E você pode pensar, mas isso não é justo. Mas será que Deus não sabe disso? Se Deus permitiu que isso acontecesse, o que é que Ele estava a tentar moldar em mim? Caráter? Obediência? Perdão? Eu aprendi que andar com Deus não tem a ver só com palavras que eu digo, com a oração que eu faço, mas tem a ver com uma maneira de viver diferente. Uma maneira de buscar a Deus orando e sabendo que eu fazendo a vontade de Deus, Deus se agrada de mim. Você quer ver isso? Gênesis 12:1 diz: Então o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela, de casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Estas foram as palavras que Deus disse a Abraão. O que é que Abraão fez? Ele tinha duas escolhas: obedecer ou não obedecer. Versículo 4. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Abraão escolheu obedecer. Sabe que na sua vida vai sempre ter hipóteses de você obedecer ou não obedecer a Deus. Eu dou-lhe o exemplo, por exemplo, em relação a perdão. Alguém o magoou, alguém o machucou. Você tem direito a escolher obedecer o que Deus diz, que é para perdoar toda a gente, ou não obedecer o que Deus diz. Você tem que entender uma coisa: se você obedecer, você vai ser abençoado. Se você não obedecer, vai trazer problemas para a sua vida. Deus chamou a Abraão, ele tinha escolha e ele escolheu obedecer. O que é que você lê da palavra, que muitas das vezes é difícil para si, e você tem que escolher obedecer ou não obedecer? Ouça, eu tenho reparado uma coisa, à medida que a minha caminhada tem andado com Deus, eu tenho reparado uma coisa, que Deus, a pouco e pouco, me vem moldando. Havia coisas que eu achava que era uma determinada forma e Deus me vem moldando. Havia reações que eu muitas vezes tinha de pessoas que me prejudicavam ou não, e Deus me foi moldando, me ensinando a me comportar, a reagir.
Você até pode dizer, mas é injusto. Entenda que nesta terra há muita coisa injusta. E eu pergunto, e cada um de nós, o que faz é justo? Quando você dá uma resposta a uma pessoa que você não conhece de lado nenhum, uma resposta que não é muito agradável, você está a ser justo? Imaginem o seguinte cenário, a seguinte situação. Imaginem barro. Sabe o que é barro? Barro pode-se moldar o barro. Imagine o barro nas mãos do oleiro. Ouça, o barro para ser moldado, ele tem que ser amassado. Você acha que isso é agradável para o barro ser amassado? Você está a comparar com uma coisa que não tem sentimentos, não tem. Pois aí é que está. É que muitas vezes os nossos sentimentos estão errados. Nós julgamos por aquilo que sentimos, não julgamos por aquilo que Deus acha. E aqui começam os problemas. O barro é amassado, é colocado e Deus faz o que quer dele. O oleiro faz o que quer dele, assim como faz conosco Deus. E ou nós nos deixamos ser moldados por Deus e vamos receber a bênção por causa daquilo que estamos a deixar acontecer em nós, ou vai ser da nossa forma, como nós achamos, como pela justiça que nós achamos que deve ser feita, e vamos passar uma vida inteira sem cair nas graças de Deus. Deus não nos vai deixar de amar, mas não vamos ter a plenitude daquilo que Deus tinha para nós. Não vamos ter o todo que Deus tinha para nós. Abraão obedeceu. E depois, se você quiser ler a história de Abraão, começa neste capítulo 12. E você vai ver todo o caminho que Abraão fez. Vai ver o relacionamento que ele teve com Deus. É impressionante. Mas eu quero só realçar alguns pontos. Para você ver que, como nós estamos a fazer uma caminhada com Deus, a andar com Deus, Abraão também fez uma caminhada com Deus. Também andou com Deus. Porque ele obedeceu a Deus. No versículo 13, 1. Versículo 13, 1. Versículo 13, 1. O que é que diz em versículo 13, 1? Subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, ele, sua mulher e tudo quanto tinha, e com ele Ló. Ia Abraão muito rico em gado e prata e em ouro. A obediência de Abraão trouxe, logo ao princípio, prosperidade. Porque ele obedeceu, trouxe logo prosperidade. Às vezes nós não entendemos como é que Deus opera, mas Ele opera na nossa obediência. Às vezes nós não percebemos porquê. Às vezes não percebemos porque é que tem que ser desta forma ou daquela forma, mas que importa isso? Se a forma que Deus nos está a mostrar vai ser a forma de nós sermos abençoados. A forma de Deus nos fazer levar a um caminho mais alto, melhor. Você pode ver no capítulo 12, não vamos abrir agora, como é que ele enriqueceu num curto espaço de tempo. Você vai dizer, mas não tem lógica. Deus faz acontecer as coisas mais improváveis acontecerem para poder abençoar o homem e a mulher de Deus. E você tem que aprender a andar com Deus.
É confiar em Deus. Muitas das vezes nos somos levados, e eu volto a dizer, por atitudes na nossa vida que não nos vão beneficiar. Por exemplo, se você fala muito na sua vida sobre um determinado assunto, esse assunto na sua vida não está resolvido. Se você fala, está constantemente em tema de conversa e vai ao assunto, um assunto que prejudicaram, um assunto que fizeram isto, fizeram aquilo, você de repente vai a esse assunto outra vez. Vai outra vez a esse assunto. Esse assunto não está resolvido na sua vida. Você vai ter que orar sobre esse assunto. Você, sobre essa pessoa, você tem que orar por ela. Você tem que a abençoar. Abençoar aqueles que me fizeram mal. Sim, abençoar aqueles que fizeram. Deixe Deus ser o juiz em tudo. Deixe Deus ser o juiz. Deixe Ele fazer o que tem que fazer com cada uma das pessoas. Você, a cada um de nós, só é dado fazer uma coisa: andar com Deus. Olha, acreditem em mim e vejam aqui na Bíblia. Você andar com Deus só lhe vai trazer coisas boas para a sua vida. Lhe vai trazer saúde, lhe vai trazer finanças, vai trazer bênção para a sua vida. Ouça, desde que eu conheci Deus, desde que eu aceitei Jesus, será que tudo foi bom? Nem tudo foi bom. Mas houve muita coisa boa na minha vida. Eu conheci a minha esposa. Eu fui abençoado com filhos. Deus me deu, até hoje, o privilégio de poder viver sem grandes dificuldades. Deus me tem mostrado para confiar nele e deixar de pensar em todas as circunstâncias que estão à volta. Em confiar nele só. Depender dele só. Trabalhar só para ele. É a caminhada que cada um de nós tem que fazer com Deus. E vocês podem dizer, mas eu não tenho sentido isso. Não é para todos igual. Deus vai tocar a sua vida e lhe mostrar qual sítio você deve estar. Eu lembro-me, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu fui e me ofereci para trabalhar na igreja. Fui assistente na igreja. O que é ser assistente na igreja? Ser assistente na igreja é estar à porta, abrir a porta às pessoas, é estar a ajudar as pessoas a sentarem-se nos lugares, é agarrar e ajudar tudo o que for preciso. Eu sentia-me honrado por estar à porta da igreja, a abrir a porta às pessoas. Porque Deus me tinha concedido esse privilégio. E você está a dizer, poxa, mas isso é... Pronto, é um lugar. É. Mas estava a trabalhar para Deus eu. E a alegria era imensa para mim. Eu estava a fazer aquilo que Deus queria na minha vida. Depois disso, havia rotatividade dentro da igreja. O que é que isto quer dizer? Ora, uma semana eu estava à porta, ora, outra semana eu estava lá na sala, ora fazia isto, ora fazia aquilo, e íamos mudando de lugar. E chegou uma altura que saiu em que os lugares eram sempre os mesmos. Eu, que tinha feito a lista, eu conhecia e sabia que a direção era ser feita através dessa lista e depois quem estava a liderar
mudava conforme quisesse. Ia mudando as pessoas, embora na lista aparecia sempre as pessoas nos mesmos lugares. Eu tinha conhecimento disso porque eu tinha feito com a pessoa isso. Mas o que é que aconteceu? Isso não foi percebido pelas pessoas que estavam a liderar, na altura, os assistentes. E o que é que aconteceu? Durante meses, eu fiquei sempre no mesmo sítio. Na altura, eu estava à porta. Eu não me importava. Eu estava a servir a Deus e para mim era o bastante. Eu fui falar com a pessoa que era líder e ele disse, não, está no papel assim, é assim que fazemos. Porque eu sabia quem me tinha dito a mim, eu sabia porquê, eu não disse mais nada. Como sabia, fui dizer, mas a pessoa teve aquela resposta e eu calei a minha boca. Eu servi a Deus, porque eu estava a servir a Deus. Eu não estava a servir para o meu agrado, no sítio onde eu gostava de estar. Eu estava a servir a Deus no sítio que Deus me tinha colocado. Começou o processo de Deus me moldar a mim. Muitas das vezes há coisas que acontecem na nossa vida que nós pensamos que não, estão-se a virar contra nós, estão-nos a criar problemas, estão-nos a fazer isto, estão-nos a fazer aquilo, mas o que você não está a perceber é que é as circunstâncias da vida a moldá-lo. Exatamente como aconteceu com Abraão. As circunstâncias da vida a moldá-lo. Deus que nós lemos, o primeiro versículo nós lemos, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Abraão não se tornou Deus de Abraão só porque Deus lhe apeteceu. Não, ele tornou-se o Deus de Abraão porque Abraão andou com Deus. E só se torna o seu Deus quando você e eu andamos com Deus e obedecemos a Ele. De outra forma, Deus não se torna o nosso Deus. Vamos agora a Gênesis 14, 18. O que é que aconteceu até aqui? O que aconteceu até aqui é que Ló, que tinha saído, que era o sobrinho de Abraão, tinha saído com o tio, portanto, Ló tinha saído com o tio dele, Abraão, tinha saído de casa dos seus pais e tinha ido com o tio. E chegou uma altura em que os pastores de Ló e os pastores de Abraão entravam em litígio por causa dos campos onde o gado havia de comer. E para evitar todo esse problema, Abraão decidiu falar com Ló e disse-lhe assim, escolhe para onde é que queres ir. E Ló escolheu os campos de Sodoma, porque ele olhava para os campos e os campos pareciam bons. O que é mais importante desta história é que o conhecimento de Abraão com Deus era imensamente grande. Porque Abraão deu a escolher Ló. E se fosse com cada um de nós, quem é que queria? Escolhermos nós ou ser outra pessoa a escolher? Nós dizíamos, não, eu quero escolher, eu quero ficar com a melhor parte. Mas o conhecimento que Abraão tinha de Deus era completamente diferente. Abraão deu a Ló para poder escolher porque ele acreditava, não importa para onde eu fosse, eu serei abençoado em todo lugar. Ló escolheu os campos de Sodoma e foi para lá, e Abraão foi para o outro lado e foi abençoado. E é aqui que eu quero que você entenda, o seu caminhar com Deus não depende do sítio onde você está. O que está a fazer, como está a fazer, tem muito a ver. Mas pronto, não tem a ver no sítio onde você está, porque você pode estar num pior sítio e ser abençoado. E abençoar o lugar onde você está. Mudar as circunstâncias ao seu redor. Muitas das vezes eu tive em circunstâncias que não eram boas para mim.
Eu não gostava. E eu orava. E as circunstâncias mudaram. Eu fui abençoado. Inclusive, a última parte, na minha última profissão, eu estava num sítio e queria manter nesse sítio, queria mudar de sítio. E eu não queria. Eu não contestei. Eu sempre disse, onde quiserem, eu vou. Porque tinham autoridade. Só que a maior autoridade de todas era aquela a quem eu sirvo. E a essa autoridade eu orei ao meu Deus, e o meu Deus fez com que eu não fosse mudado do sítio onde estava. Você entende? As circunstâncias não estão lá para o derrotarem. As circunstâncias estão lá para você as ultrapassar com Deus. Para que a sua confiança aumente com Deus. O seu relacionamento aumente com Deus. Para que você se torne o Deus de. O que é que aconteceu? Ló foi para aquele lugar e vieram vários reis e invadiram Sodoma e levaram Ló preso com toda a sua família e toda a sua fazenda, assim como todos os moradores de Sodoma. Abraão soube disso e não gostou nada daquilo e agarrou e armou os seus homens e agarrou e foi para a batalha e venceu. E quando venceu, voltou. E aqui no versículo 18, Gênesis 14, 18, diz: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E deu-lhe o dízimo de tudo. Você entende? E Abraão foi perante Deus. E este era sacerdote de Deus Altíssimo. E Abraão o abençoou, dando-lhe o dízimo. Mas depois continua. Ele tinha feito um favor ao rei, no versículo 21, ele tinha feito um favor ao rei de Sodoma porque tinha perdido toda a gente, porque toda a gente tinha sido levada escrava, os outros reis. Então o rei de Sodoma achou por bem falar com Abraão. E o rei de Sodoma disse a Abraão: Dá-me para mim as almas e a fazenda toma para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e juro que, desde um fio até à correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas: eu enriqueci Abraão. E você vai dizer: mas no mínimo era justo. Ele tinha ido lutar. No mínimo era justo que tenha que receba. Eu vou-lhe dar exemplos com exemplos meus, para você entender. Eu, como guarda noturno, na altura, como guarda noturno, nós tínhamos um serviço que fazíamos. Não só fazíamos vigilância nas ruas, íamos ver o estabelecimento e tudo isso, como também, se as pessoas nos telefonassem, precisarem de ir à farmácia ou precisarem de algum auxílio, nós íamos à casa das pessoas auxiliar. Eu fui contactado por causa da zona de um colega meu que ele estava de folga e fui à zona dele. E havia serviços que eu não fazia na minha zona, mas havia serviços que eu fazia na zona do meu colega por causa do meu colega. E essa senhora telefonou-me e eu fui lá e ela me pediu-me para ir comprar uma coisa. Eu não fiquei muito à vontade, mas fui. Aquela coisa que eu mandei comprar era uma coisa que eu não faria nunca na minha zona e diria que não faria isso.
mas pediu-me para comprar tabaco. E eu fui comprar tabaco à senhora e levei lá. Não é uma coisa que nós fazemos, isto é impossível, não, pronto, mas por causa de ser zona do meu colega e por causa do meu colega eu fiz isso. Quando eu cheguei lá, entreguei o tabaco e ela gratificou-me e deu-me dinheiro. E eu não fiquei à vontade com aquele dinheiro. Eu sentia que aquele dinheiro era dinheiro maldito. Mas era por causa de ser de si tabaco, não sei porque é que era. Era o que eu estava a sentir. Não sei se tinha a ver com a pessoa, o que é que a pessoa fazia. O meu colega depois, mais tarde, contou-me que realmente quando ele lá ia receber, que havia coisas que não batiam certos, coisas esquisitas, e ele não sabia bem explicar, mas quer dizer, aquilo que eu tinha sentido em pouco contacto que eu tive com a pessoa, o que Deus me mostrou era que o dinheiro que eu tinha recebido era dinheiro maldito. Eu fui com esse dinheiro às bombas de gasolina e deixei nas bombas de gasolina. Me livrei de tudo, todas as moedas que tinham-me dado, tudo, livrei-me de todas as moedas, direi, ele trocou esse dinheiro, mas é para você entender que Abraão sabia que não havia qualquer coisa em Sodoma que não era bom. Capítulos mais à frente, nós vamos ver o que acontece a Sodoma e Gomorra. Mas você entenda uma coisa, Abraão aqui, Deus já lhe estava a mostrar que não, que ele não devia de aceitar nada. E há circunstâncias em que nós não devemos aceitar nada de algumas pessoas. Vou-lhe dar outro exemplo. Eu há pouco tempo, talvez um ano, eu trabalhei por uma pessoa que me pediu para ajudá-lo lá em casa, porque era conhecido de um outro conhecido meu. E eu agarrei, fui lá e tentei ajudar a pessoa na melhor forma. Quando chegou ao fim, ele perguntou-me quanto é que era e eu não aceitei dinheiro nenhum. Eu trabalhei de borla outra vez. E você diz, mas não tem lógica, não está a perceber. Ali eu também tinha voltado a sentir a mesma coisa. Eu não vou aceitar dinheiro desta pessoa. Porquê? E qualquer coisa que não batia certo. Havia qualquer coisa que não batia certo. E eu não aceitei dinheiro nenhum. Ele ficou a olhar para mim, muito espantado. Eu disse, não quero nada. E fui-me embora sem receber nada. Porquê? Eu não quero dinheiro amaldiçoado na minha vida. Entenda uma coisa. Abraão sabia disso. Por isso disse o que disse. E fez o que fez. Ele não aceitou nada vindo da mão deste rei. Agora veja uma coisa. Ele sentiu que não devia de aceitar nada, assim o fez, assim o disse, e veio com nada. Agora eu quero que vamos abrir em Gênesis 15:1. Gênesis 15:1. Agora veja o que é que está aqui escrito. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardíssimo galardão. Galardão quer dizer recompensa por algo que foi feito. Deus estava a dizer: Eu vi o que tu fizeste, eu sou a tua recompensa. Não aquilo que ele te queria dar, o rei. Eu é que sou a tua recompensa. Você está a entender? Às vezes nós pensamos que a nossa recompensa são o dinheiro que nos dão, ou os favores que nos fazem, ou aquilo. Não. Deus é que é a nossa recompensa. Ele é que faz abrir portas que antes estavam fechadas. Ele é que faz com que as circunstâncias se moldem a nosso favor. O que é que você está a orar sobre a sua vida? O que é que você está a confiar em Deus na sua vida?
O quê? É que o seu relacionamento com Deus vai ditar toda a sua vida. O seu andar com Deus vai ditar toda a sua vida. O que é que aconteceu aqui depois disto? Versículo 4, um pouco mais abaixo, versículo 4, diz: Eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: Este não será o teu herdeiro. Pois, peço desculpa. Eu vou dizer a palavra de Deus veio a ele. E ele dizia que aqueles que eram filhos dos seus servos, que seriam os herdeiros da sua casa. E ele disse que não, isso não seria esse. Então veio a palavra do Senhor a ele dizendo: Este não será o teu herdeiro. Aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor e foi-lhe imputado por justiça. Há alturas em que nós estamos numa reunião, a ouvir uma pregação, estamos a ver qualquer coisa, estamos a ler a palavra e de repente há uma palavra que sobressai a nós. Deus nos disse que vai fazer isto connosco, aquilo connosco, nos vai abençoar aqui ou ali, nos vai fazer isto. E nós podemos decidir em crer nessa palavra ou não crer. Abraão creu e foi-lhe imputado como justiça, assim como cada um de nós, quando Deus nos mostra alguma coisa, também para nós isso é imputado como justiça. É imputado como fé, confiança em Deus. Acreditar naquilo que Deus fala a nosso favor. Mas Deus agarrou nele e fez uma coisa diferente. Lhe disse para ir para a rua e olhar para as estrelas do céu. Eu nunca estive em Jerusalém, nunca estive em Israel, mas sei por relatos ditos, em Israel, quando o céu está sem nuvens, o céu fica mesmo muito estrelado. Há muitas estrelas. Muito mais que pelo menos no sítio onde eu estou, em Portugal. Embora nós podamos, numa noite limpa e uma noite de verão, nós podemos ver que existem estrelas, mas lá parece que há muito mais estrelas, não percebo bem porquê, talvez no sítio onde estão do hemisfério, do planeta Terra, na localização do planeta Terra, faz com que vejam mais estrelas que o normal. E então é mesmo muita estrela. Deus estava a dizer a Abraão: vê se vocês consegues contar. Imagina Abraão a tentar contar estrelas. 1, 2, 3, 4, 5. Eu pescava-me um ponto, perdi-me. Tenho que contar outra vez. 1, 2, 3, 4. Você está a imaginar? Como é que você não consegue agarrar nas estrelas? Bem, já contei estas, deixa-me desviar. Não dá para fazer isso, não é? O que Deus estava a fazer com Abraão é que ele criasse uma imagem muito grande da sua vida. Uma imagem completamente diferente daquela que ele tinha, em que ele não tinha filhos porque a mulher dele era estéril. Não lhe dava filhos, porque ela era estéril. E ele então acreditava que pronto, teria de ser assim. Não, Deus lhe queria mudar a imagem. As coisas não têm que ser assim. Lá porque estão assim, lá porque as circunstâncias ditam que são assim, não tem que ser assim para o futuro. E Deus estava a dizer a Abraão: olha para as estrelas do céu, assim será a tua descendência, assim serão os teus filhos. Assim será a tua descendência. Muitas das vezes a nossa visão do mundo é limitada pela nossa vivência, o que é errado. Muitas das vezes somos limitados por aquilo que nós vivemos ou pelas circunstâncias. Agora como é que eu consigo fazer isto ou aquilo, visto que não posso, não tenho, não tenho conhecimentos suficientes, não tenho coisas, não esqueça tudo isso. Você tem Deus.
E tendo Deus tem tudo. É Deus que enche a sua boca de bens. É Deus que o cura. É Deus que o liberta. Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o nosso Deus. Entenda que a nossa maneira de ver as coisas tem que ser mudada. E Deus sabia que tinha que mudar a maneira de Abraão ver as coisas. As coisas não podem ser... O impossível é possível com Deus. Embora pareça impossível para nós, para Deus não é impossível. A nossa maneira tem que mudar, a maneira de ver as circunstâncias da nossa vida. Temos que confiar em Deus, andando com Deus. E Deus fez isto a Abraão, lhe trouxe para fora para lhe mostrar que quantas estrelas havia no céu. Depois disso, peço perdão. Pois. Nós não vamos abrir, mas no capítulo 16, nós acabamos de ler, eu vou-vos ler o que é que acabamos de ler. Versículo 4. Então veio a palavra do Senhor dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado. Esta palavra, de ti será gerado. A mulher de Abraão, Sarai, ouviu, porque Abraão lhe contou a ela que de ti será gerado. A mulher pensou assim: então se é de ti que será gerado, então se eu não posso ter filhos, então tem filhos através da minha mulher, através da minha serva. E a serva dele era Agar. Tem filhos através da minha serva Agar, visto que eu não posso conceder filhos, visto que Deus disse que de ti será gerado. E Abraão consentiu, pensando realmente a mesma coisa. E isto é preciso ter muito cuidado. De Agar nasceu uma nação, porque desta nação veio a nascer a nação dos ismaelitas. Quem são os ismaelitas? São os muçulmanos. Aqueles que acreditam também, está escrito no livro deles, Abraão também. Deste relacionamento com esta serva nasceu uma nação em que Deus disse que a iria abençoar também. Mas esta nação guerreia e guerreou durante toda a vida contra o povo de Deus. Eu lhes digo, por experiência que eu tenho tido, que você, quando receber alguma coisa de Deus, alguma direção de Deus para fazer alguma coisa, busque saber em Deus se é realmente isso que Ele quer fazer e como é que quer fazer, para que você entenda. Ainda hoje Deus me disse uma coisa e eu, sobre aquilo que ouvi, eu posso ter várias interpretações. E eu disse assim: Senhor, quando chegar à altura de cada coisa que possa acontecer, eu te buscarei para ter a certeza absoluta. E Deus concordou com isso. Deus fala de uma forma muito linear, de forma muito reta. E às vezes, por causa da nossa vivência, às vezes nos leva a ter várias interpretações aquilo que Deus diz. E por isso temos que ter cuidado. Saber a vontade de Deus para a nossa vida só nos vai trazer prosperidade e bênçãos.
Mas se você entendeu mal uma palavra de Deus, você pode criar problemas para a sua vida. Por isso é que eu lhe digo, quando você sentir alguma coisa da parte de Deus, tiver algum sonho, alguma visão, você tenta entender e buscar a Deus, que Deus lhe mostre outra vez de outra forma, ou lhe mostre de alguma palavra, alguma coisa, para você entender o que realmente Deus quer para a sua vida. A palavra não foi bem interpretada. Sarai agarrou e deu a Agar, serva dele, para ter relações com Abraão. E o que é que aconteceu? Nasceu um filho. Tinha ele 86 anos de idade, quando nasceu Ismael. O que é que acontece daqui? A vida continuou. E agora quero que vocês abram em Gênesis 17:1. E em Gênesis 17:1 diz: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: eu sou o Senhor Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Vejam que Deus não se manifestou logo da mesma forma a Abraão. Deus chamou a Abraão, Deus abençoou Abraão, Deus andou com ele, o engrandeceu em tudo o que fazia, lhe deu vitórias, mas agora aparece-lhe a ele e lhe diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu posso fazer tudo o que quero. Quando isto acontece, Deus diz que estabelece o seu concerto e lhe faz uma coisa na sua vida. Versículo 5, Gênesis 17:5. Então não se chamará mais o teu nome Abraão, que significa pai da altura, mas Abraão, que significa pai de uma multidão. Será o teu nome, porque por pai de uma multidão de nações te tenho posto. É impressionante que agora Deus muda o nome dele. Primeiro mudou-lhe a imagem. A imagem que ele tinha de não ter filhos. Eu acredito que à noite que ele sentava cá fora, a olhar para o céu, e há tantos filhos que eu tenho. Porque Deus lhe tinha mostrado que deveria de fazer isso. E ele então foi moldando uma imagem diferente dele, dentro dele. Agora, Deus lhe mudou a maneira de falar. Agora Deus lhe diz para ele não se chamar mais Abrão, mas Abraão, que significa pai de uma multidão. Versículo 6: te farei fortificar grandissimamente e a ti farei nações, reis sairão de ti. E o que é que acontece a seguir? O que acontece a seguir está no versículo 15. Embora muito mais coisas, você pode ler depois mais em casa e ver o que é que Deus tudo falou Deus. E disse Deus mais a Abraão: Sarai, tua mulher, não se chamará mais o seu nome Sarai, mas Sara, que significa princesa, será o seu nome. Ou mãe de muitas nações também. E volto a dizer, Deus mudou a imagem como ele via as coisas, primeiro no seu interior, e agora muda o nome dele e da mulher. O que é impressionante é que isto vai trazer... Ele tinha 99 anos, a Sara tinha 90 anos nesta altura, eles já eram avançados em idade, e eles agora, o nome vinha, Deus tinha-lhes mudado o nome. Agora imaginem, eles tinham servos, tinham bastantes servos, muita fazenda, tinham tudo isso, Abraão chegou ao pé de Sarai e diz: olha, o teu nome já não é mais Sarai, Deus disse, o teu nome é Sara. E ela ficou...
Agora imaginem, Sara chega cá fora da tenda e diz: Abraão! E toda a gente parou de trabalhar e fica a olhar. Pai de uma multidão. E Abraão responde lá: Diz, Sara! Parou tudo outra vez. Sara? Princesa? Mãe de uma multidão? Todos ficaram a olhar uns para os outros e pensaram: é da idade, não tão bem. É aqui que eu quero que você entenda uma coisa. Nós que andamos com Deus, o mundo nos vai chamar de loucos. Porque é normal. Porque eles não acreditam em Deus como nós acreditamos. Eles não acreditam num Deus todo-poderoso, que pode fazer tudo, que pode mudar tudo. A qualquer momento, a qualquer altura. E nós que acreditamos, olham para nós e dizem que somos loucos. Assim como estão a dizer agora de Abraão e Sara. Deus diz mais. Versículo 16. Porque hei-te abençoar e hei-te dar a ti dela um filho. Abençoarei e será mãe de nações, reis de povos sairão dela. E Abraão, mesmo assim, riu-se no seu coração, no seu interior, porque sentia a alegria de tudo aquilo que Deus estava a dizer. Riu-se não com descrença, mas com fé. No versículo 17, então caiu Abraão sobre o seu rosto, riu-se e disse no seu coração: um homem de 100 anos há de nascer um filho? E conceberá Sara na idade de 90 anos? E disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante do teu rosto. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, que significa riso, e com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo, para a sua semente depois dele. Abraão pensava que Ismael seria a sua descendência, e Deus disse: não. Aquele que sair das tuas entranhas, aquele que sair de ti, esse será o teu filho. Mas o próprio Abraão disse: mas eu tenho 100 anos. A minha mulher tem 90. Toda a vida, durante 90 anos, sempre foi estéril. Como é que ela vai ter filhos? Deus dá a resposta a isto. Sabe como? Gênesis 17, 1. Sendo, pois, Abraão de idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Deus começou por dizer aquilo que ele era. Dizendo a Abraão: tudo o que pensavas que é impossível, eu posso fazer. Tudo o que tu achavas que não funcionava, que não ia dar, eu posso fazer. Eu sou o Senhor Todo-Poderoso, disse Deus. Deus dá a resposta a ele antes das perguntas que ele fez. Eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Eu posso fazer tudo. E por causa disto, o que é que acontece no versículo 18? Deus lhe apareceu mais uma vez. Sim. Em 18:1. Gênesis 18:1. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvais de Manré, estando ele assentado à porta da tenda, quando, no maior calor do dia, tinha aquecido o dia. Levantou os seus olhos e eis que 3 varões estavam em pé junto a ele. Vendo-os, correu
à porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se em terra e disse: Meu senhor, se agora tenho achado graças aos teus olhos, rogo que não passes do teu servo. O que eu estava a dizer era que era comum naquela época os viajantes e aquilo, as pessoas que eles honravam, receber dentro da tenda e dar-lhes de comer, dar-lhes de beber, dar-lhes de descanso. E foi exatamente isso que Abraão estava a dizer a Deus, para que ele estivesse ali e fosse recebido por ele, o honrasse com a sua presença. E Deus permitiu que assim acontecesse. Então, eles comeram, beberam, e no versículo 10, Deus volta a dizer a Abraão, e disse: certamente tornarei a ti por este tempo de vida. Eis que Sara, já não é Sarai, Sara, tua mulher, te dará um filho. Terá um filho. E, ouvindo Sara à porta da tenda que estava atrás dele. Ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos, adiantados em idades. E Sara havia cessado o costume das mulheres. Aqui o costume das mulheres, será bem entender, portanto, existe um período fértil da mulher e depois chega uma altura que é a menopausa, não é? Penso eu. Alguém me pode ajudar? Estou. Olhem para mim. É a menopausa. E na menopausa cessa o costume das mulheres, quer dizer que a mulher deixa de ser fértil, deixa de poder gerar filhos. Agora vamos entender uma coisa. Abraão, 100 anos de idade. Sara, 90 anos de idade. Sara, toda a vida foi estéril. Sara tinha cessado o costume das mulheres, já estava na menopausa. Portanto, Sara tinha 3 problemas na sua vida. Adiantada em idade, 90 anos de idade. Sempre tinha sido estéril. E já não podia gerar filhos, para além de não ser estéril, agora já não tinha cessado o costume das mulheres, portanto, já não era fértil o suficiente para gerar filhos. Mas todos esses impedimentos são impedimentos para Deus? Não, não são. Eu quero, com tudo o que eu vos estou a falar da vida deste homem, vocês entendam que Deus é o Deus Todo-Poderoso e que não há impossíveis para Deus. O que é impossível aos homens é possível para Deus. E esta mulher, que era tudo impossível, só havia impossibilidades. Deus disse: vamos criar possibilidades. No versículo o que é que aconteceu depois disto? Peço desculpa. Realmente, Sara riu-se agora. Deus não gostou nada do riso, porque o riso de Sara era de dúvida. E Deus agarrou no versículo 21, desculpem, Gênesis capítulo 21, Gênesis 21, versículo 1. Gênesis 21, versículo 1. E o Senhor visitou Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara, como tinha falado. As impossibilidades todas caíram por terra. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, no tempo determinado que Deus tinha dito. E chamou Abraão o seu nome do seu filho que nascera, que Sara lhe dera, Isaque, filho do riso. Não filho da dúvida, mas filho do riso da fé de Abraão.
Eu quero que você entenda uma coisa. O nosso andar com Deus tem tudo a ver com fé, com confiança, daquilo que Ele mostrou, que é isso exatamente que vai acontecer. Mas você pode dizer, mas Deus não mostrou nada. Busca ao Senhor, Ele lhe mostrará. Ele lhe mostrará aquilo que é o desejo para a sua vida. Você tem que entender que é Deus que opera tudo em todos e que Deus nos quer fazer prosperar grandemente para mostrar a esta terra, nós que temos Deus, que acreditamos em Deus, que as coisas acontecem. Que o Deus Todo-Poderoso é o nosso Deus e que faz acontecer o impossível. É aqui que Deus quer que nós estejamos, na confiança nele. Não na confiança das circunstâncias, em que nós agarramos e dizemos, não, as coisas estão a correr bem, eu estou com Deus. Não, as coisas estão a correr mal, então Deus desviou-se de mim, já não estamos com Deus. Não. Há uma coisa que eu tenho em casa, um folheto, que se chama Pegadas na Areia. E então, um homem que estava a ter pensamentos da vida dele, a pensar na vida dele, e à medida que pensava, ele pensava em Deus, pensava nas coisas que tinha ultrapassado com Deus, e depois ele andava pela areia, e depois nas alturas piores, ele pensava nessas alturas piores, ele continuava a andar na areia, só que parou e olhou para trás e começou-se a perceber de uma coisa, e disse, Deus, mas como é possível? À medida que eu passava pelas coisas boas da vida, eu via duas pegadas na areia, que tu estavas ao meu lado. E agora, cada vez que eu penso nas coisas más que passei, eu só vejo um par de pegadas. Onde estavas tu? E Deus disse, entendeste completamente mal as coisas. É que nessa altura estava contigo ao colo. Você entende? Muitas das vezes nos deixamos levar pelas nossas emoções, pensando que não há solução possível. Pensando que não vai dar, não vai resultar, não vamos conseguir. E nos esquecemos que temos Deus connosco. Sempre, sempre, sempre. O Deus Todo-Poderoso é o nosso Deus. E só nós, vendo as circunstâncias assim, vamos acreditar naquilo que Deus nos tem falado e mostrado. Porque de outra forma, como é que nós vamos sobreviver nesta terra? Acreditando em Deus. Visto que o diabo nos vai tentar destruir sempre, para que nós não possamos pregar o Evangelho às outras pessoas, mostrar o quão grande é o nosso Deus aos outros. Se nós não ultrapassarmos as circunstâncias da nossa vida confiando em Deus, nós não vamos ter fé para poder falar aos outros sobre quão grande é o nosso Deus. As circunstâncias vêm, mas acredita em mim, elas não vêm para nos derrotar, vêm para nos fortalecer. Eu quero terminar falando de Abraão, mostrando algo que aconteceu depois a Abraão. Gênesis 22:1. Gênesis 22:1. Abraão andava com Deus, confiava em Deus. Deus o tinha abençoado muitíssimo. Lhe tinha mostrado para olhar para as estrelas, para ele acreditar que as estrelas do céu seriam os seus filhos, que era a quantidade de filhos que iriam ser gerados por ele.
Deus mudou o nome de Abraão para Abraão, mudou o nome de Sarai para Sara. Ao final de um tempo, Sara concedeu e teve um filho que se chamou Isaac. Pois o menino, nesta altura, já andava e Deus falou com Abraão. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Eu acho impressionante esta passagem. Você vai dizer: mas que loucura! Então ele passou tanta coisa na vida para ter um filho. Ele tem um filho, agora Deus pede-lhe o filho. Isso é a forma de ver sem fé. Eu vou-te explicar uma coisa. Nós temos que ouvir tudo o que Deus diz e juntar as peças todas. Deus diz que aquele que sair das suas entranhas, que seria seu filho, aquele do relacionamento entre ele e Sara, sua mulher, lhe daria um filho, e esse seria o concerto que Deus estabeleceria com ele. Portanto, Abraão sabia que, apesar de Deus lhe estar a pedir Isaque para ser sacrificado, ele sabia que Deus iria fazer alguma coisa. Mesmo que o tivesse que matar, ele o ressuscitaria, porque nele estava o concerto de Deus. Então, por isso é que nós não vemos Abraão dizer nada. Pois, se você ler todo este capítulo, é impressionante. Abraão não fala. A situação era má, mas ele não diz uma única palavra. Ele só diz quando Isaac lhe faz uma pergunta. Quando Isaac lhe faz uma pergunta, aí é que Abraão fala. De outra forma, ele não fala nada durante toda a viagem. A Bíblia não descreve uma única palavra da boca dele. Sabe porquê? Porque ele tinha a palavra de Deus no seu coração. A confiança de cada um de nós de andar com Deus é na confiança da sua palavra na nossa vida. Ainda ontem eu disse sobre isto e hoje volto a dizer o mesmo. Perguntaram-me a mim o que é que eu achava sobre a pandemia. E eu disse, tem muito a ver com o que nós vivemos, o que nós confiamos. Pois, mas por isso mesmo é que eu estou a perguntar. E eu disse, minha resposta para ti é Salmo 91. E a pessoa fez um pouco de silêncio. E eu respondi, nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará até a mim, nem à minha casa. A minha confiança não está nas circunstâncias ao meu redor, não está na proteção que eu tenho, está no meu Deus. No meu Deus. Na sua palavra. Abraão também sabia o mesmo, porque Deus tinha dito que em Isaque seria a sua descendência. Tinha dito que faria o concerto com Isaque. Portanto, Abraão acreditava que Isaque não morreria. Ele acreditava que mesmo que matasse o filho, ele era poderoso para o ressuscitar. Ele era o Deus Todo-Poderoso que já tinha feito impossíveis na vida de Abraão. E agora, mais uma vez, lhe pediu obediência. Versículo 7, um pouco mais abaixo. Ele andou por um caminho de 3 dias. E então tomou Abraão a lenha, o holocausto, pô-la sobre Isaque, seu filho. Não, peço perdão, não era aqui. Não, sim.
E então tomou Abraão a lenha do holocausto, pô-la sobre Isaque, seu filho, tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e ambos foram juntos. E então falou Isaque a Abraão: Pai. E ele disse, E então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis que aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? O filho sabia que eles iam fazer um sacrifício. Mesmo com muita fé, mesmo com muita confiança, eu acredito que nesta altura o coração de Abraão apertou muito. E ele declara estas palavras que eu já muitas vezes utilizei. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam juntos. Deus proverá. Como é que vai ser? Deus proverá. Este pai faz um altar de pedras, põe a lenha, amarra o filho e o deita naquele lugar. Levanta o cutelo, a faca no ar para matar o filho. E nesta altura, no versículo 11, um pouco mais abaixo, Gênesis 22, 11. Quando ele levantou a mão no ar, mas o anjo do Senhor bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, nem lhe faças nada. Porquanto agora sei que temes a Deus e não negaste o teu filho, o teu único filho. O que é que você está disposto a dar para Deus? Não tem a ver com ofertas. Eu vou lhe contar um segredo. Deus lida com cada pessoa conforme a pessoa é. Se pessoas têm dificuldade em dar finanças na igreja, ele vai lidar com essa pessoa pedindo dinheiro a ele. E você diz: Então, mas isso, eu vou-lhe dar o exemplo. Jesus, chegou um moço ao pé dele que tinha guardado todos os estatutos de Deus e Jesus sabia disso, mas sabia que ele tinha muito dinheiro. E ele disse-lhe: Dá tudo quanto tens aos pobres e vem e segue-me. E o moço foi-se embora triste, porque ele estava agarrado ao dinheiro. Há outras pessoas que é fácil de dar, mas tem outra coisa que o impede, às vezes, de servir a Deus, de falar de Deus aos outros, de tudo isso. E Deus vai lidar exatamente nessa área, para ver até que ponto é que nós estamos dispostos a dar. E não tem a ver só com dinheiro, volto a dizer, tem a ver com a nossa vida, com o nosso tempo, com tudo. Deus vai lidar com cada um de nós, porque Ele é um Deus individual, não é um Deus de um conjunto, é um Deus individual. Ele vai lidar com cada um de nós, vendo aquilo que nos pode melhorar em cada um de nós. E assim nos vai moldando. Moldando. Não foi por acaso que Deus pediu a Isaac, a Abraão? Logo a seguir, ao lado, Abraão viu um cordeiro preso pelos chifres na ramagem, foi buscá-lo, atou-o e ofereceu em holocausto a Deus.
Versículo 15, Gênesis 22, 15. O anjo do Senhor, o anjo de Deus, falou. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez dos céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, por quando fizeste esta ação e não negaste o teu filho, o teu único, de veras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos. Em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Abraão foi conhecido como o Deus de Abraão, porque Abraão andou com Deus. Está na altura de cada um de nós de ser conhecido como o Deus do Mário Nóbrega, como o Deus de A, B, C, porque nós estamos a obedecer a Deus. Ainda ontem eu falava com uma pessoa, com um familiar meu, e eu dizia que estava a fazer uma coisa que eu sabia da parte de Deus que eu não deveria ter feito. E eu dizia, mas porque eu dei a minha palavra, eu tinha que honrar a minha palavra. Eu pedia perdão a Deus pelo que eu estava a fazer e decidi a partir desse momento, a partir daquele momento, que nunca mais eu faria nada sem primeiro consultar a Deus. Eu sabia disso, mas às vezes, como humano, me esqueço. Porque eu fui chamado para honrar aquele que me chamou, para servir a quem eu dei a minha vida. Não para fazer a minha vontade e aquilo que eu acho, mas fazer a vontade dele, aquilo que ele acha. Cada um de nós tem que aprender a andar com Deus. Nós conhecemos a história hoje de Abraão, de como ele andou com Deus. As coisas que ele passou, cá não é muito diferente para as coisas que nós temos passado. De uma forma ou de outra, se calhar não com tanta morte, nem com tanta coisa, mas nós temos acreditado no que Deus tem dito para nós. Nós temos confiado no que Ele tem falado para nós. A Sua palavra, o bem mais precioso que nós temos confiado na Sua palavra? Ou não? Se você quiser saber tudo o que aconteceu com Abraão, mais a miúdo, mais coisas, a partir de Gênesis 12, continua a ler, existe um pouco mais depois da história de Abraão. Mas eu quis-vos trazer em traços largos aquilo que aconteceu na vida de Abraão, como ele foi conhecido por andar com Deus. Inclusive Deus diz: ocultarei eu que o faça a Abraão. Porquê? Porque ele já tinha um relacionamento com Abraão. Tinha um relacionamento tal que ele não escondia a Abraão as coisas que ia fazer. E é impressionante isso. Nós sabermos as coisas que vão acontecer. Porque Deus confia em nós e nos mostra o que temos que fazer. Você não se pode esquecer que Deus nos ama. Nunca, nunca, nunca. Mas também não se pode esquecer que Deus vai pedir de nós alguma coisa, algum dia, para ver se nós fazemos o que Ele diz, não o que nós pensamos. Para ver se nós estamos a obedecer. Porque Deus diz: foste fiel no pouco, sobre o muito colocarei.
Obedeceste-me no pouco, sobre o muito te colocarei. Mas depois também diz: a quem muito é dado, muito é exigido. Eu peço ao grupo de louvor que venha para aqui, se faz favor. Não é preciso abrirmos, porque nós já não a tivemos. Gênesis 14, 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: Bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, peço perdão, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo tudo. Eu peço desculpa que eu comecei-me a rir, porque Deus de repente me lembrou algumas coisas. É impressionante o que Deus faz. Eu vou-lhe contar uma coisa que aconteceu comigo. Na altura Deus me tinha abençoado com o dobro da zona. Claro que o dobro da zona obrigaria o dobro do trabalho. E eu lembro-me de um colega meu chegar ao pé de mim e dizer-me assim: Bem, tu agora ficas bem. E eu olhei para ele e disse assim: Diz lá isso outra vez. E ele ficou assim a olhar para mim e disse assim: Bem, tu agora ficas bem. E eu voltei outra vez e disse assim: Diz lá isso outra vez. E ele calou-se, não disse mais vez nenhuma, pensava que eu estava a gozar com ele. O que eu estava a dizer é que Deus faz com que os outros falem sobre nós, em que nós somos abençoados, em que nós temos tudo. Porquê? Porque Ele quer construir em nós coisas grandes. E então toda a gente diz: Nós somos benditos. Exatamente como Melquisedeque abençoou orando no versículo 19, e abençoou e disse: Bendito seja Abraão, Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Deus é que faz com que toda a gente diz que nós somos abençoados. Para quê? Para nos fazer abençoados. O dízimo é uma pequena parte daquilo que nós damos para Deus, do agradecimento que nós damos para Deus. Você pensa que é recompensa para Deus? Não. A Bíblia diz: não olha a tua mão direita o que dá à tua esquerda, ou não olha a tua esquerda o que dá à tua direita. Eu peço perdão porque eu não sei qual dos dois é que é. Mas sei que aquilo que é dado por cada um de nós não deve ser espalhado. Não, das outras pessoas não devem saber, ninguém deve saber qual é a sua dádiva, a sua oferta. Ninguém tem que saber nada. Deus hoje, quando eu ainda deitado, me deu uma ilustração do qual eu muito me ri. E realmente a ilustração tem todo o sentido. Imagina um campo muito grande em que está arado, portanto a terra já está revolvida, pronta para ser semeado. O agricultor vai lá e semeia. Se alguém vir esse terreno, não sabe se está semeado ou se não está semeado. Não sabe quanto é que o agricultor semeou naquela terra. Ele não sabe, porque não consegue ver, a não ser que o agricultor partilhe essa informação, o qual, na área financeira, você não o deve fazer. Quando se olha para o terreno, não se sabe quando semeou. Mas ouça uma coisa. Quando ele começa a crescer, nós vamos ver o resultado da sementeira. Quando ele começa a crescer fruto, você vai ver o resultado de tudo que foi semeado e quanto foi semeado. Assim você vai ver o resultado daquilo que você semeou. Até os outros vão ver o resultado daquilo que você semeou.
Vamos semear em nome de Jesus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Tudo que tu vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, pois tens-me ajudado a viver. Eu te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Vamos virar a mãos para as ofertas, vamos dizer: Pai, eu te agradeço, Senhor, por tudo que tens feito por mim e vais continuar a fazer. Eu creio que és tu que me enche a minha boca de bens e sei, Senhor, que se tu és por nós, ninguém poderá ser contra nós. Tu és o Deus Todo-Poderoso. No nome de Jesus. Amém. Agora vamos fechar os nossos olhos e vamos dizer: Pai, ajuda-me a andar contigo, a confiar cada vez mais e mais em ti, confiar que tu és o Deus Todo-Poderoso e que tudo podes fazer. Nada é impossível para ti. Ajuda-me a compreender isso e ajuda-me a andar contigo, Senhor, todos os dias da minha vida, até o dia que eu saia desta terra para estar contigo. No nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos. Boa semana. Muitas bênçãos. Amém.